Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa segunda videoaula do nosso tão esperado curso gratuito de massas perfeitas. Eu quero saber o que vocês acharam da nossa primeira videoaula, que foi o nosso pão de ló de chocolate. Gostaram da receita? Já colocaram em prática? Não esqueçam de me marcar nas redes sociais e mostrar que vocês estão colocando em prática, que vocês estão testando as receitas. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback nas minhas redes sociais, quando vocês me marcam e tudo certinho. Certo, pessoal? Hoje então, vai ser... Qual a nossa massa que vai ser hoje? Chiffon, massa chiffon. Essa massa, ela é conhecida por ter uma textura bem fofa, ela não tem muitos buraquinhos, ela é uma massa bem esponjosinha, né? Os gruminhos são todos bem fininhos, ela não fica paçoquenta, não fica com furinhos, ela é uma massa perfeita para bolos de aniversário, para caseirinhos, para bolos que vão levar cobertura de pasta americana, por ser uma massa bem estruturada, certo? Então, aproveitem ao máximo a receita de hoje. Não esqueçam que se vocês não anotarem algum detalhe, perderam alguma parte, na hora da videoaula, porque eu sei que a vida de vocês também é corrida, que vocês têm que estar separando um momento do dia para conseguir assistir as videoaulas, mas não esqueçam que depois, lá na sexta-feira à noite, a gente vai liberar as receitas escritas deste curso gratuito, tá? Então, é sempre um presente que a gente gosta de entregar no final do curso para as alunas, para que possam depois estar colocando em prática também. E é uma maneira de que vocês, possam também, quem quiser, iniciar na confeitaria só com os nossos cursos gratuitos, a partir dos nossos cursos gratuitos, certo? Mas hoje, então, tem uma coisa muito importante no dia de hoje, que eu sei que vocês estão muito ansiosas esperando por essa aula, que é o valor que eu vou revelar, que vai ser a nossa apostila, de massas perfeitas. O valor vai ser revelado hoje, agora, Lembra que eu falei pra vocês que ia ser a nossa apostila de menor valor? Pois é, a gente criou essa apostila com muito carinho. Vão ter 30 receitas de massas perfeitas, várias receitas de pão de ló, amanteigadas, receitas à base de óleo, massa de cenoura, massas chiffon, todas as receitas que vocês precisam para ter um negócio de confeitaria de sucesso aí na casa de vocês, para nunca mais precisar estar procurando receita de massa na internet e nem se arriscando em pegar em receitas da internet, porque às vezes são receitas que não dão tão certo, Então, na minha apostila você vai ter tudo o que precisa sobre massas perfeitas, estruturadas e deliciosas, que a Mahara já usou, já testou todinhas, certo? Lembrando que além da nossa apostila de massas perfeitas, você vai receber mais 2 bônus, certo? Um é a planilha de custo, para você descobrir qual o valor que saiu custando, qual o valor que custou a tua massa. Mahara, como é que eu sei quanto que eu gastei de farinha, quanto que eu gastei de óleo, quanto que eu gastei de leite? Com essa planilha de precificação você vai aprender direitinho, nunca mais vai se apertar com relação a isso, a quanto chegar no custo da massa, tá? E também vai ter uma apostila, também que é uma apostila inédita, tá? De coberturas diferentes. Que coberturas são essas, Mahara? Chantininho de chocolate, buttercream, chantilly normal, cobertura de brigadeiro, cobertura de pasta americana. Então tem diversas coberturas diferentes nessa apostila, que é um bônus também para os primeiros que adquirirem a nossa apostila de massas amanhã. Hoje está sendo liberado para fazer o quê? A reserva na nossa apostila de lançamento Massas Perfeitas. Gente, eu vou falar o preço para vocês, que tá inacreditável. A gente chegou neste preço realmente para poder ajudar o maior número de pessoas possível. Como a nossa equipe está maior, Então a gente está podendo vender mais apostilas e, consequentemente, a gente acaba ajudando mais pessoas a iniciar o seu negócio de confeitaria em casa, Podendo estar pagando em um valor bem baixinho pelos nossos conteúdos, pelas nossas apostilas e, pelo mais importante,
que é o meu suporte por WhatsApp e por e-mail. Você vai poder tirar suas dúvidas direto comigo no meu WhatsApp ou por e-mail se preferir. O valor da nossa apostila poderia ser cobrado R$ 97,00, que é o preço padrão, R$ 97,00. Mas, como a gente sabe que devido à situação, muitas pessoas estão iniciando, não tem dinheiro às vezes para comprar o material, né? Ou fica às vezes entre a apostila e o material, a gente resolveu reduzir mais da metade do preço essa apostila. Então, de R$ 97,00, você vai pagar apenas R$ 34,90. Isso mesmo, apenas R$ 34,90 você vai levar a apostila de massa, mais os 2 bônus, mais o meu suporte, né? E mais as aulas deste curso gratuito. Pois, quem não sabe, toda sexta-feira as aulas do curso gratuito elas saem do ar. Ninguém mais consegue assistir. Mas quem adquire a nossa apostila tem acesso a essas videoaulas para sempre. Depois recebe as videoaulas no e-mail junto com a apostila e vai poder acessar quantas vezes quiser. Então, gente, aproveitem essa oportunidade. R$ 34,90. Tá um preço inacreditável. Você pode parcelar no cartão de crédito em até 4 vezes. Ou, se preferir, pode pagar à vista no boleto bancário. Os boletos você pode pagar em qualquer lotérica. Mahara, eu já quero a apostila agora. Calma, tem que terminar de assistir a nossa aula primeiro. Quando terminar essa videoaula, você vai lá e chama o administrador do grupo no privado e fala que você quer fazer a reserva. Uma coisa muito importante, é você que tem que chamar o administrador do grupo. Os administradores, eles não ficam chamando os membros no privado oferecendo a apostila, tá? É você que tem que demonstrar o interesse, dizer que quer fazer a reserva, chama ele no privado, você vai clicar no nome do grupo e vai folhear ali para chegar na parte dos membros. Os primeiros membros têm escrito em verde na lateral ADM, que é administrador. Pode chamar qualquer um dos administradores para fazer a tua reserva. E amanhã, na quarta-feira, bem cedinho, a gente vai estar enviando o link de compra com prioridade para as pessoas que fizerem a reserva hoje, certo? Geralmente as reservas, elas duram até 8 horas da noite, mais ou menos. Então, se apressa, depois chama o administrador para estar garantindo a tua apostila. Pois com este valor a R$ 34,90, eu tenho certeza que vai ser um recorde de vendas e ligeirinho vão acabar as reservas. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do preço, que eu preparei com muito carinho para vocês, para que, né, todas as pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, certo? Então, vamos à nossa receita da massa chiffon, que eu tô muito ansiosa para mostrar para vocês. É a massa de chiffon mais fácil da vida. Vocês vão amar, vão se apaixonar. Bom, quais são os ingredientes, Mahara, desta massa? Ah, outra coisa importante. Gente, eu falo muito mesmo, tem umas alunas que falam isso. Mas eu tento passar o maior número de informações nessa 1 horinha de aula que a gente tem aqui. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu preciso passar as informações. Pessoal que tá caindo de paraquedas agora aqui na minha segunda videoaula. Primeira coisa, clica em gostei aí na nossa videoaula se você está assistindo pelo YouTube. Só dá um joinha pra mim e já aproveita e te inscreve aí no meu canal no YouTube. Me ajudem a bater 1 milhão de inscritos até o fim do ano. Eu não sei em que data que você está assistindo a este curso gratuito, porque provavelmente a minha equipe vai repetir ele, talvez, né, o ano que vem ou no final do ano, se a gente conseguir abrir mais uma turma. Mas, dependendo da data que você estiver assistindo, né, eu preciso bater 1 milhão de inscritos até o fim do ano. É uma meta minha, pessoal, no meu canal do YouTube. Então vai lá e te inscreve. Se você não está assistindo pelo canal, meu canal é Mahara Bortolotti. É só pesquisar lá. E você também, estando inscrito no meu canal, não vai perder mais nenhum curso gratuito meu. Isso já é uma coisa maravilhosa. Também quero pedir que você vá lá no meu Instagram, Mahara Bortolotti Oficial. O meu Instagram, gente, eu tenho que passar essa informação para vocês. Nessa época que eu estou gravando o curso agora, ele foi hackeado. Então, eu tive que ajeitar de novo o meu Instagram. Graças a Deus, já consegui recuperar novamente o meu Instagram. Já está recuperado, é Mahara Bortolotti Oficial. O único Instagram que eu tenho, gente, é esse.
Como é que eu sei, Mahara? Eu vou pesquisar o teu Instagram e aparece várias Maharas Bortolotti. Como é que eu vou saber que o teu Instagram... O meu Instagram é esse, Mahara Bortolotti Oficial, bem como eu tô falando. E ele tem mais de 305 mil seguidores, tá? Se você achar esse Instagram que tem mais de 305 mil seguidores com Mahara Bortolotti Oficial, é o meu perfil original. Você pode seguir tranquilamente que você vai estar seguindo diretamente a mim. Certo, gente? Então, fica dado o recado. E outra coisa, se você caiu de paraquedas aqui, pausa esse vídeo, vai lá e assiste a aula de ontem, que foi a primeira videoaula onde eu ensinei o meu pão de ló de chocolate. É importante que você assista a sequência das videoaulas tudo certinho. Certo? Ai, cansei de falar. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo na batedeira. 7 ovos, tá? Temperatura ambiente os ovos. Mahara, 7 ovos? Essa massa vai ficar com cheiro de ovo. Gente, essa primeira etapa da massa é uma etapa que a gente vai bater 15 minutos na batedeira. Ai, Mahara, mas a minha batedeira é aquela mais fraquinha, vai dar certo? Aquela que tem 2 ganchinhos, ou é uma planetária mais fraca do que essa tua, vai dar certo? Vai dar super certo. Só faça isso, tá? Vamos utilizar também 350 gramas de açúcar refinado. E não esqueçam que sexta-feira vai ter as receitas escritas. Daí eu vou passar também em xícaras para vocês todas essas medidas, tá? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não tem a balancinha ainda, né? Então vamos lá. 350 gramas de açúcar. Ah, uma caneca agora para facilitar a vida da pessoa, né? Ai, meu Deus. Aff. Açúcar refinado, tá, gente? Mahara, se eu não tenho açúcar refinado, quero usar o cristal, eu posso? Pode usar. Só que o açúcar cristal, ele demora mais a se dissolver, né, gente? Então, ele pode... 350. Ele pode afetar um pouquinho no resultado final. Então, eu indico o açúcar refinado, tá? 7 ovos, 350 gramas de açúcar. E agora é um trabalho da batedeira. Vamos bater em velocidade alta por 15 minutos sem parar e sem pausar a batedeira. 15 minutos direto. Depois que eu bater esses 15 minutos direto, eu mostro pra vocês, volto pra mostrar pra vocês como ficou. Dobra de volume, fica bem branco, bem fofo. E aí depois a gente dá continuidade na receita, que é uma outra parte super fácil. A receita é praticamente dividida em 2 etapas, tá? Então vamos lá. 15 minutos na batedeira em velocidade alta. Bom, pessoal, bati por 15 minutos, como eu já tinha falado pra vocês. Ó, vou mostrar aqui ligeirinho como é que fica. Fica esse creme aqui, ó, bem branquinho, que dobrou de volume, tá? Por 15 minutos, certo? Agora eu volto aqui pra batedeira. Feita essa primeira parte, agora eu vou adicionar a colher de sopa de essência de baunilha, bem cheinha. Eu tô utilizando a essência branca, mas pode ser a essência mais escurinha. Essa daqui é da A-Color, mas tem diversas marcas, tem da Mix, tem outras também. Então vou colocar aqui uma colherzinha de sopa de baunilha. Colher de sopa. E vou bater por mais 3 minutinhos em velocidade baixa. Três minutinhos. Enquanto ela vai batendo assim silenciosa, eu vou colocando aqui 420 gramas de farinha de trigo. Eu vou peneirar essa farinha. Peguei um potinho mais velhinho aqui, eu vou peneirar 420 gramas então de farinha de trigo.
Então vai batendo ali meus 3 minutinhos. Gente, nessa massa chiffon é interessante você peneirar a farinha, porque é uma massa mais sensível, tá? Aqui já deu 3 minutinhos. 350 gramas. Gente, outra coisa que perguntam muito, mas Rara, minha massa ficou cheia de pontinhos, o que que pode ser? Geralmente quando a massa fica cheia de pontinhos marcadinhos, geralmente é a marca da farinha, tá, gente? Então vocês podem fazer um teste só trocando a marca da farinha que você está utilizando, que já tem grande chance da sua receita dar certinho, tá? Então 420 gramas de farinha peneirada. Aqui então, fiz bagunça. Limpando a bancada sempre, facilita a vida. Vou utilizar também 50 ml de óleo de cozinha, tá? E 400 ml de leite integral, certo? O leite está em temperatura ambiente. Vou completar então até 450, porque eu já tenho 50 ml de óleo. E vou unir os dois, tá? Uou! Vou unir os dois. Vou misturar agora os dois com a colher. O óleo e o leite. Esse é um dos segredinhos da massa chiffon, é a mistura entre o óleo e o leite, tá? E essa primeira parte também de bater 15 minutos sem parar também é um dos segredos da massa chiffon dar certo. E agora, gente, depois de bater esses 15 minutos, adicionar a essência de baunilha, é só ir intercalando esse leite misturado com óleo, e intercalando com a farinha, batendo em velocidade baixinha. E deu, depois é só colocar nas formas e levar para o forno. E também colocar uma colher de sopa de fermento. Então agora vamos lá, intercalando o leite e a farinha em velocidade baixa, tá? Um pouquinho de leite misturado com óleo, um pouquinho de farinha peneirada. E vamos lá. Mais um pouquinho de leite, um óleo, mais um pouquinho de farinha. É uma massa que não fica pesada, ela é uma massa que fica mais líquida um pouco. Leite. Farinha. Depois eu vou parar um pouquinho a batedeira, raspar as laterais do balde para não ficar farinha aqui na lateral. O leite, restinho do leite. A farinha. Já vou adicionar uma colher de sopa de fermento. Lembrem da tampinha, é uma medida de colher de sopa. Vou tocar um pouquinho fora. Pronto. Gente, outra coisa que também faz a massa dar errado. Fermento que tá vencido e às vezes a pessoa não vê. Fermento que você balança e ele tá duro, empedrado também, pode fazer a sua massa dar errado, certo? Então são pequenos detalhes que às vezes a gente não cuida, né? Por falta de experiência, né? Por não ter uma noção. Então agora vocês estão aprendendo todos os truques da massa perfeita, certo? Vou pegar aqui a minha espátula com a pontinha de silicone, vou desligar um pouquinho a minha batedeira para raspar as laterais, para não perder
né, a farinha. Essa parte a gente não bate forte em velocidade alta, porque a gente não quer desenvolver o glúten dessa farinha. A gente não quer que a massa fique pesada, né? A massa chiffon é justo ela ficar uma massa fininha e leve e ultra fofa. Então aqui, mexi nas laterais e vou misturar mais um pouquinho só. Bater mais um pouquinho em velocidade baixinha, para ela não desenvolver o glúten. Ai, que massa maravilhosa! Outra coisa, meu forno já está pré-aquecendo em 180 graus, tá? Por 15 minutos. Eu já vou untar as minhas forminhas dos bolinhos de 1 quilo, que eu havia falado pra vocês, tá? Essa massa, ela vai render, se for 3 forminhas mais altinhas, sim, vai render 3, pra ficar bem alto. Mas como eu não quero que as minhas massas fiquem muito altas, tá? Aí eu vou fazer 4 forminhas, dessas pequenininhas. Todas elas são forminhas que rendem 1 quilo de bolo, que estão usando muito agora, né? Gente, o que vocês acharam? Muito fácil essa receita. Primeira etapa, 15 minutos. Depois adiciona a essência de baunilha e bate por 3 minutos, que é para o aroma da baunilha pegar bem na massa e não ficar aquele cheirinho de ovo. Segunda etapa, mistura o leite com óleo, bem misturadinho, e vai intercalando com a farinha. E deu, gente. Muito fácil. Pronto. Bati. Vou untar as minhas forminhas com o desmoldante da Carlex. Gente, esse desmoldante aqui, ele é um pouquinho mais caro. Mas, gente, ele rende muito, muito mesmo. Já faz quanto tempo que eu tô fazendo bolo e não acaba nunca. O desmoldante você tem que colocar pouquinho nas formas, porque ele é gordura. Se você coloca demais na forminha, o que que acontece? Essa gordura passa pra massa e aí dá um resultado não muito legal no final, tá? Então aqui... Ok. Gente, essas forminhas aqui, maravilhosas, de 1 quilo, vocês vão encontrar na Rafisa Formas. Procura o Instagram deles, se você quiser, já tiver pressa. Mas eu e minha equipe, a gente vai liberar o site da Rafisa Formas, que tem os kitzinhos prontinhos já para bolos de 1 quilo para vocês olharem, tá? Então é bem legal, vale muito a pena. E a Rafisa é um site de confiança, que tem o frete com valor super acessível. Acho que é o mais acessível de forma, são eles. E sem contar que eles têm diversas coisas, né? Tem bailarina, tem espátulas, tem bico, eles têm tudo, né? Tudo mesmo. Então eu super indico. E quem comprar com o meu cupom de desconto ganha 5% de desconto. O meu cupom, na hora de você preencher lá, tá fazendo a compra, aí chega na parte de pagamento, sempre tem ali cupom de desconto. Aí você pode colocar Mahara lá no cupom, coloca, só escreve Mahara que você vai ganhar 5% de desconto, tá? Super vale a pena. Gente, outra coisa, quero saber, vocês estão lá, o que vocês acharam dos erros de gravação no final do vídeo 1? Gostaram? Eu amei, tá? Se vocês ouvirem eu falando o nome de Daniel, que é o meu esposo, ou Leonardo, é o menino que faz a edição dos nossos vídeos, tá? Pra vocês não ficarem boiando quando olharem lá, tá? Bati a massa, não quero desenvolver o glúten dessa massa de jeito nenhum. Untei aqui. Agora eu vou fazer a divisão da massa nas forminhas. Ah, Mahara, tu pesa pra dar um valor exato? Eu não peso, tá, gente? Eu faço no olho. Eu acho que não tem problema numa massa ficar um pouquinho mais alta. Mas você que vai trabalhar por quilo, né? Que tem cidades que as pessoas trabalham por quilo, né? Eu vendo por quilo. Aqui na minha cidade eu nunca trabalhei por quilo. Primeiro que eu acho que é muito difícil ficar exatamente o peso certinho. Então sempre acaba sobrando o quê? A confeiteira sempre acaba perdendo, porque geralmente o bolo sempre passa do peso. Então eu sempre trabalhei por tamanho de forma. Que nem um bolinho de 1 quilo é bolo que eu sei que vai servir 10 pessoas. Porque para saber quanto, né, o seu bolo vai servir de pessoas, é só você dividir, porque é 100 gramas por pessoas. Então um bolinho de 1 quilo serve 10 pessoas. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer a divisão dessa massa. Tá bem... Ui, um pouquinho de farinha aqui. Agora eu vou fazer a divisão dela, tá? Olha, tá com bolinhas de ar. Vou dividir aqui.
Mahara, eu não tenho desmoldante. Eu posso untar a minha forminha com manteiga e farinha ou margarina e farinha se eu não tiver manteiga? Pode, tá? Pode, claro que pode. Vou botar mais. Vocês notem que a massa ficou bem fofinha, tá, gente? Isso aqui é porque ela não desenvolveu o glúten. Se ela desenvolver o glúten, ela fica mais pesada, tá? Então ela tem que ficar uma massa fofa. Parecendo, sabe aquelas gemadas, sabe? É assim que fica a aparência da massa chiffon, quando a gente acerta ela. Mahara, errei. Continua tentando, gente. É assim mesmo. Não é acerto sempre a confeitaria, não, tá? Eu perdi muita massa, mas o que eu faço? O que eu tento fazer aqui? Passar para vocês as receitas mais certeiras que eu tenho, para que vocês não passem por tudo que eu passei. Perdi tanta massa, gente. Mas uma coisa não tem como fugir. Quando a gente troca de forno, vou falar pela minha experiência, tá? Quando a gente troca de forno, é quase impossível não perder alguma massa. Por quê? Porque forno é uma questão de adaptação sua com o forno. Não tem como escapar. Quando eu tava com o meu outro forno, que era da marca Fischer, eu já tava super acostumada com ele, tá? Até super indico o forno da marca Fischer. Tem muita gente que me pergunta, indica forno, qual marca de forno? Então eu indico Fischer e indico também da Best, que é o meu. Porém eu demorei para me acertar com este forno. Eu sei que tem alunas minhas que compraram também um forno igual ao meu e também estão tendo dificuldade para se acertar com o forno, tá, gente? Então é uma questão de adaptação com o forno. Eu gosto desse forno de ligar só a parte de baixo, coloco em 180 graus. É assim que eu faço. Quando eu quero dar uma douradinha na massa ou em qualquer coisa que eu tô fazendo nele, eu gosto de ligar a parte de cima 10 minutinhos antes de finalizar. Quando eu vejo que já tá faltando só 10 minutos de forno, mais ou menos, eu ligo a parte de cima para dar uma leve douradinha. Porque às vezes eu gosto que crie uma casquinha para a massa não ficar pegajosa em cima, certo? Mas o Fischer também é muito bom. Então, no início, né, vou dar umas batidinhas só para tirar as bolhas de ar. Tirar as bolinhas, 3 batidinhas. Formou um monte de bolinha. Pronto. Então, é uma questão de adaptação sua com o forno. Eu demorei, queimei algumas massas, estraguei algumas massas, achei até que o forno era ruim. Mas não era o forno que era ruim, eu que não tinha me adaptado com ele. Hoje eu sou apaixonada e não sei como é que vai ser quando eu tiver que comprar um próximo forno que não seja desta mesma marca. Então, né, a gente vai se acostumando com o forno e depois fica difícil de se desfazer dele. Então, tentem, não desistam. Se meu forno não deu certo na primeira vez, tenta de novo, muda alguma coisa, vê o que você fez de diferente do que eu estou fazendo. Então, a temperatura do forno é muito importante, ó, pré-aqueceu bem certinho por 15 minutos. Vou colocar as forminhas agora, para levar para assar. E enquanto as forminhas vão assando, depois eu já vou fazer aqui junto com vocês o que eu prometi, a prensagem da massa retangular, que foi o nosso pão de ló que a gente fez na aula anterior, certo? Então eu vou levar as forminhas ali e depois eu volto para conversar mais com vocês e fazer essa prensagem juntinhas, certo? Bom, pessoal, enquanto as nossas massinhas estão lá assando, vamos fazer a prensagem do nosso bolo retangular. A gente vai precisar desses saquinhos, rolinho de saquinho, você encontra no supermercado, tá? Então você vai precisar desses saquinhos, certo? Tem gente que gosta de abrir todo o saquinho, que daí consegue aproveitar mais saquinho, não precisa usar tantos. Eu gosto de usar eles assim fechadinhos, tá? Então aqui eu vou utilizar um saquinho. Aqui. Vou utilizar 3 saquinhos, tá? Pra fazer a prensagem do retangular. Eu tô com a forma retangular, a mesma forma que eu assei a massa, tá? Eu nem lavei a forma pra fazer a prensagem, tá? Ó, vou forrando a forma com o saquinho, tá? E deixando as bordinhas pra fora, certo? E agora o último aqui. Vou guardar o saquinho aqui. E vou colocar aqui, tá? Forrei a forma retangular com um saquinho. Vou pegar uma camada da massa e vou colocar aqui dentro da forma que ela assou, tá? Coloquei essa camada aqui da massa. Peraí que eu vou tirar um recheio aqui. Bom, pessoal, já coloquei aqui o recheio que eu tinha ali. Eu fiz um recheio de brigadeiro branco da Brother Mix. Olha a textura do recheio. Olha, gente, a textura do recheio. Maravilhoso.
Então, vou colocar uma camada desse recheio de brigadeiro branco, tá? Eu reguei essa massa aqui. Quando eu for fazer a segunda parte aqui, eu vou mostrar pra vocês eu regando. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né, gente? Então, vou distribuir esse recheio de brigadeiro branco. Eu não preciso levar muito até as bordas, porque nas bordas eu vou colocar Nutella, tá? O meio desse bolo vai ter brigadeiro branco e as laterais Nutella aqui nessa camada. Porque na outra camada vai ser recheio de Kit Kat, aqueles recheios prontos de Kit Kat que veio. Vocês já experimentaram, gente? É uma coisa assim, ó, não tem nem palavra para descrever quanto que é bom esse novo recheio de Kit Kat. Então aqui a gente vai colocando, ó, com colher, com a ajuda da colher. Coloquei no centro o recheio branco, tá? Agora eu vou colocar Nutella nas laterais, que nem eu falei pra vocês. Meu baldão de Nutella. Essa Nutella aqui de balde, eu acho que vocês encontram no site das lojas Santo Antônio, tá, gente? Então entrem lá em contato, procurem o Instagram deles, certo? Cuidem sempre pra ficar puxando as pontinhas do saquinho pra fora, tá? Vou colocar a Nutelinha aqui, nas laterais. Vocês imaginam que isso aqui vai ficar bom, gente? Eu tenho certeza. Com carinho, com cuidado, tá? Em toda a lateral eu vou colocar. Nas receitas escritas, gente, depois eu vou falar pra vocês todas as sugestões de preço, tá? Para um bolo com esse tipo de recheio aqui, tá? Senão fica informação demais. Vou girando a forma aqui. Outra coisa, aconteceu aqui com o meu pão de ló aqui. Quando eu cortei, porque ele ficou mais baixinho, ele deu uma quebradinha. Mas quando se trata de prensar a massa, pode prensar, pode dar uma montada na massa ali, se deu uma quebradinha no ladinho, não tem problema, viu, gente? Pode dar uma quebradinha, depois ele vai sair todo retinho e não vai ficar desestruturado o seu bolo, porque a massa partiu naquele ladinho ali, tá? Então, eu coloco aqui. Sempre puxando o saquinho pra fora, tá? Eu podia ter colocado essa Nutella um pouquinho no micro, ia ficar me facilitar a vida. Mas eu tô colocando direto aqui. Aqui. Coloquei. Qual é a minha massa que tá quebradinha? A do meio. Então é a do meio que eu vou colocar no meio aqui da nossa montagem, tá? Deixa eu ir botando pra cá essas coisas. Vou passar pra cá. Vou botar a massa aqui e vou passar essa massa pra cá. Aqui no meio que ela vai dar uma quebradinha, mas depois eu vou montar e vocês vão ver que no final vai dar tudo certo. Coloquei aqui, coloquei, quebrou ali. Vou pegar aqui e vou fazendo a montagem da massa. Puxando a massinha pra cá, encaixando ela na forma. E deu. Aqui ficou falhadinho, mas não vai ter problema, tá, gente? Fiz essa segunda parte, agora vou regar novamente. Rego a minha massa com a minha calda. A receita dessa caldinha neutra aqui eu vou colocar nas receitas escritas. Tem que regar bastante, porque bolo prensado ele fica horas na geladeira, tá? No mínimo 8 horas de geladeira, tá? Agora eu venho com a segunda camada de recheio, que neste caso agora vai ser Kit Kat. Eu vou dar uma limpadinha aqui na minha bancada e já volto para colocar essa segunda camada de recheio. Bom, pessoal, vamos para nossa segunda camada, que vai ser esse aqui. Esse potão aqui também provavelmente vocês encontram no site das lojas Santo Antônio. Gente, olha, o gosto, gente, é praticamente igual
ao do Kit Kat, só a textura que é um pouco diferente. Eu vou botar aqui no potinho e vou levar pro micro-ondas pra mim poder aquecer ele um pouquinho, senão vai ficar difícil o manuseio dele pra mim botar no bolo. Então vou levar pro micro-ondas. Eu tenho que fazer uma camadona generosa de recheio aqui agora. Bom, pessoal, agora vamos colocar a nossa camada de recheio de Kit Kat, tá? Colocar o recheio igual eu coloquei a outra camada, bem generoso, tá? Vou colocando. Gente, após colocar então essa segunda camada generosa de recheio de Kit Kat, tá? A gente vai colocar aqui a última camadinha de massa. Aqui então. Prontinho. Por isso que eu queria que a massa ficasse mais baixinha, porque eu queria que ficasse mais certinho na forma. Se fosse a massa que ficasse mais alta, a gente ia passar bastante. E aí, pra fazer essa prensagem, a gente ia precisar de acetato, tá? Ou fazer a prensagem na forma alta. Vou regar aqui também essa parte. Pessoal, reguei bem. Agora eu puxo, né, os saquinhos que ficou pra fora. Tá? Puxo pra dentro, encosto na massa. Vou pegar mais um saquinho. Tem que ficar bem fechadinho, porque agora ela vai pra geladeira e vai ficar no mínimo 8 horas na geladeira. Pode apertar um pouquinho bem assim, pra ficar bem retinho. Não há necessidade de colocar peso em cima da massa, mas tem gente que gosta de colocar um prato, alguma coisa, que é pra massa ficar mais ainda retinha depois quando for desenformar, tá? Eu não vou colocar, vou levar ela assim pra dentro da geladeira e lá ela vai ficar no mínimo 8 horas. O ideal é você fazer a prensagem assim da massa de noite e tirar da geladeira só no dia seguinte pra fazer a decoração, certo? Então eu vou deixar ela por 8 horas, 10 horas e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que fica desenformado o bolo prensado e depois você pode fazer a decoração que quiser, certo? Então tá, um beijo! Bom, pessoal, fizemos então a prensagem, o bolo está lá na geladeira, certo? Agora eu retirei os nossos 4 bolinhos do forno. Olha como é que ficaram as nossas massinhas aqui, tá, balerinha, que ficou um pouquinho menor. E as outras massinhas. Olha, gente, olha que gracinha. Olha, bem fofinha, bem aspecto de massa chiffon. Olha esse aqui, um pouquinho mais baixinho. A redondinha, eu vou desenformar um para mostrar para vocês. Mas lembrando que o correto, se você quer fazer bolinho decorado com chantilly, que esses bolinhos de 1 kg geralmente a maioria é decorado com chantilly, com chantininho. Então, se você quer fazer essas decorações e quer que o seu bolinho, né, suporte a quantidade de recheio que você vai botar nele, o ideal é você fazer a massa assim um dia para utilizar só no dia seguinte para cortar, certo? Então tá aqui, eu vou escolher esse aqui eu vou prensar, porque eu vou mostrar na aula que vem prensando redondinho. Vou desenformar então este aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a faquinha. Deixa eu ver se ele já tá soltinho aqui. Vou colocar aqui na minha gradezinha, certo? E vou desenformar. Gente, olha essa massa que perfeita. Vou colocar aqui na grade, certo? Olha que linda. Que linda. Eu vou cortar um pedacinho, o ideal é cortar no dia seguinte, tá, gente? Eu tô cortando porque eu sei que muitas pessoas querem ver ela por dentro, como é que ela fica por dentro, tá? Então, eu vou cortar aqui pra mostrar por dentro, como realmente ela fica
aquela massinha bem branquinha e perfeitinha, tá? Vou puxar a câmera pra pertinho agora. Olha, pessoal, que linda! Bem fofinha, ó. Bem fofinha e bem branquinha por dentro, ó. Uma massa estruturada, dá pra pegar ela. Quando esfriar vai ficar melhor, mas olha, bem fofinha, bem estruturada, bem levinha, tá? Mas o resultado perfeito é depois que ela esfria completamente no dia seguinte para trabalhando com os bolinhos de 1 quilo, tá? Bom, pessoal, então essas foram as nossas massinhas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa massa. Coloquem em prática, me marquem nas redes sociais. Não esqueçam que foi liberado para fazer a reserva da nossa super apostila de lançamento de massas perfeitas. Agora que a nossa aula está terminando, você pode ir lá chamar o administrador do grupo no privado e efetuar a tua reserva. É só chamar, passar o teu nome, que a sua apostila vai ficar reservada para você comprar amanhã com prioridade. Quem faz a reserva recebe o link de compra com prioridade, ou seja, antes de todo mundo. Então, chama o administrador lá, faz a tua reserva o quanto antes, porque a gente consegue liberar para um número maior de pessoas agora que a nossa equipe está maior, mas com certeza não vai ser para todo mundo que se interessar. Então, te adianta, corre para não ficar sem, certo? Daqui a pouco mais eu volto só para mostrar como é que ficou o nosso bolo retangular prensado, certo? Um beijão! Bom, pessoal, como eu havia prometido, voltei só para fazer essa parte final do vídeo, que é mostrar desenformando o nosso bolo prensado, que a gente fez a prensagem, só para vocês poderem ver como é que fica, né, esse recheio, ó. E como o bolo fica, mesmo que a massa, né, vocês lembram que quando eu botei a segunda parte da massa deu uma quebradinha ali? Mesmo assim vai ficar um bolo certinho e estruturado. Agora eu pego aqui, eu tô utilizando essa daqui porque era a que eu tinha aqui em casa. É muito importante ter uma boa bailarina, tá, gente? Pra fazer essa parte. Deixa eu ver se tá retinho. Pronto, retinho. A minha bailarina, essa daqui é da Rafisa, tá? Ela gira muito bem. E agora eu vou tirar a forma, vou desenformando. Devagarinho você vai puxando com cuidado, ó. Soltou. E agora eu vou tirar os saquinhos. Vai ficar tudo bem retinho e certinho, ó. Nossas camadas de recheio. Olha ali, que delícia! E aqui eu tenho um bolo completamente estruturado, retinho, úmido, que é muito importante. E aqui agora eu posso trabalhar com chantilly e chantininho sem preocupação nenhuma, porque esse bolo tá firme e vai resistir por horas assim, firme, seguro, sem vazar recheio. Toda aquela preocupação de vazar recheio acaba aqui, certo, gente? E da mesma maneira que eu fiz na forminha retangular, a prensagem, amanhã eu vou fazendo um bolinho na forminha redonda pequenininha, tá? Mas é assim, para qualquer tamanho de forma, tanto na retangular, quanto na redonda, quanto na quadrada, é do mesmo jeito que faz a prensagem. E assim você tem um bolo 100% seguro para trabalhar, sem medo de que vai desmoronar, quebrar. Mesmo com aquela massinha, ó, no meio meia quebradinha, olha como tá firme o nosso bolo, ó. Completamente firme, úmido, delicioso, perfeito. O que vocês acharam, gente? Fácil, né? Então aqui acabou as dúvidas de vocês. Esses saquinhos que vocês utilizam tem que ser jogados fora, certo? E depois utilizar novos saquinhos para os próximos bolos. Mas a prensagem é assim, dentro da própria forma que você assou a massa, você faz a prensagem. Poderia ser o mesmo tamanho de forma e mais altinha também, se a minha massa de pão de ló tivesse ficado mais alta, que foi a massa que eu fiz na aula anterior. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de chamar o administrador do grupo no privado se vocês tiverem interesse em adquirir a nossa apostila de massas perfeitas amanhã.
Amanhã vai ser liberado o link de compras dessa apostila maravilhosa, que vai ter todas as minhas receitas de massa. As receitas das massas da semana gratuita, do curso gratuito, eu vou passar por escrita na sexta-feira à noite dentro dos grupos, certo? Daqui a pouco os grupos vão ser abertos para que você possa tirar todas as suas dúvidas, mas eu acredito que eu tenha sanado todas as dúvidas na própria aula, é só prestar bastante atenção, certo? Então era isso. Prensagem feita, mostrei pra vocês como é que ficou, eu espero que vocês tenham gostado. Não desistam, não deixe ninguém dizer que você não tem que colocar em prática, que você nunca acerta um bolo, que você nunca isso, que você não... Mostre que você é capaz, não desista, nada vem fácil nessa vida, você precisa batalhar e correr atrás dos teus sonhos. E só você pode fazer isso. Ah, mas meu marido não me ajuda, minha filha não me apoia. Esquece isso. É você que tem que correr atrás dos teus sonhos. Só você pode agir para que a sua vida mude, certo? Aí depois, os teus resultados é que vão falar por si só. Certo, gente? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e não percam a nossa próxima videoaula, que a aula de amanhã tá imperdível. Eu vou ensinar a minha massa de Oreo, que é talvez a minha preferida, maravilhosa. E também vou fazer prensagem do bolo redondinho, na forma redonda, certo? E amanhã é o grande dia, será liberado também o link de compra com prioridade para quem fizer a reserva, certo? Então não perca o dia de amanhã, tá incrível. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijão! Nessa farinha chifô, é um que tem o fretes, né? O fretes. Tá. Que não seja igual dessa mesma marca. Ai, aqueci demais, Leonardo.